Olá, bom dia. Estamos novamente. Hoje, sexta-feira, final de semana, mas não podíamos deixar de estar aqui com você, trazendo mais uma entrevista. Essa semana teve diversas entrevistas aí, que você pode entrar aí no nosso site, vai ali no video player, clica ali ao lado da nossa telinha, tem um link com a palavra video player. Isso, vai ali, clica em cima, você vai ser direcionado para todos os vídeos que nós confeccionamos aqui, todas as entrevistas que estão aqui na TV Sul. Então, estão aqui postadas para você, tá certo? Lembrando a você que o nosso programa, no oferecimento de Cerâmica Zacaron Limitada, aqui em Morro da Fumaça, os melhores tijolos você encontra aqui. Isso mesmo, você vai aqui no nosso site também, ali ao lado da TV, você tem todas as informações da Cerâmica Zacaron Limitada. Também Eletroluz. Eletroluz está com toda a loja com promoções até 70% de desconto. Só para lembrar você, lâmpada de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Vá na Eletroluz, aqui no centro da cidade. Você também pode ter mais informações aí aqui na nossa TV, tá certo? E também a M Informática e Produções, com o nosso amigo Márcio José Martinho, isso mesmo. Então você está pensando aí, está com problema aí nas suas conexões? Pois bem, dá uma ligadinha lá para o 48 96 24 34 40. Você quer mandar um WhatsApp aqui para a TV Sul, fazendo alguma pergunta, fazendo algumas colocações? Pois bem, liga aí para o nosso WhatsApp, que é o 48 9646 6868, então para a nossa redação, que é o 48 3434 3096. O nosso Facebook é o TV Sul Comunitário, você pode deixar a sua mensagem lá, ou então para Beto Madeira, isso, lá no Facebook. O nosso e-mail é o tvrsulsc@gmail.com, facinho. Ou então mfsulnoar@gmail.com. O nosso convidado de hoje é o Antônio Carlos Pellegrin, que é analista político e tem uma diversidade aí de participação na comunidade, e nós vamos conversar um pouquinho mais uma vez aqui com o Tony. O Tony está vindo mais uma vez aqui na nossa redação, então ao vivo com você. Lembrando que esse programa vai ser reapresentado hoje às 5 horas da tarde, ou seja, às 17 horas. Bom dia, Tony. Política é a pauta desse ano, né? Tem duas pautas importantes. Uma é as Olimpíadas, né? E outra é a política, que é a mais importante hoje. Quer dizer, não é dependendo de como é que vê isso. Mas a política, ela já começou a ser, a estar na pauta da sociedade de uma forma geral. Mas a gente precisa entender um pouquinho mais sobre a política. O que é uma conjuntura nacional e como se encontra hoje o Brasil na tua avaliação, Antônio? Eu queria fazer um reparo. Eu acho que a Olimpíada é importante, mas eu acho que mais importante sempre é a economia do país, né? A situação econômica. Tudo depende, assim, da economia. Uma força de expressão, mas, assim, depende da economia, de como vai a situação da economia do país. Aí a gente tem uma qualidade de vida da população. Então, é ela que é o fator determinante da situação, né? Da nossa vivência aqui no país. E aí tem um outro fator agora, que eu acho que é mais importante do que a Olimpíada, que são as eleições municipais de prefeito, né? Então nós temos ali um pouco mais de 5.600 municípios e todos eles estarão escolhendo o seu dirigente maior em outubro agora desse ano. E a Olimpíada, claro, é um evento assim de magnitude internacional que vai projetar o país, vai formar uma imagem, né? Vai acrescentar alguma coisa, espero que positiva, né? Então ela tem um destaque, mas eu acho que ele é um evento localizado e vai ter uma importância por esse determinado período. Espero que seja boa. Mas então, assim, a questão da economia nacional, que está numa crise, né? E que medidas terão que ser tomadas e serão impopulares, mas não tem... Não foi tomada essas medidas ainda, Tony? Não, elas estão ainda a caminho. Eu acho que até agora, digamos assim, estamos ajustando, e eu acho também que o governo deveria fazer mais economia dos recursos que tem, dos contatos. Pessoal, já que eu participo da política, né, eu tenho uma vida aqui ligada
a política de Morro da Fumaça desde 1982, um pouquinho antes, porque em 82 eu fui candidato a vereador, e eu venho acompanhando, né? Então a gente tem um contato, inclusive, com os nossos deputados federais, e a gente fica perguntando como é que está a situação em Brasília, como é que é o ambiente e tal. Então, eles sempre dizem que é de preocupação, já estivemos num período assim de bonança, boa, recentemente, que o país era visto até no exterior como uma das grandes potências que estão surgindo, né? E agora, né, Beto, estamos atravessando um trecho, não sei, aí, futuro, não sei quanto tempo a gente ainda vai ter que caminhar numa estrada esburacada, mas só que tu tem que agora cuidar mais do teu veículo para não quebrar, né? E ele atravessar esse período. Então, isso significa que medidas já foram tomadas e outras serão. E eu acho que o governo poderia fazer um pouco mais de economia e tomar outras medidas, né? E entre elas, eu estava conversando com o deputado Ronaldo Benedetti, vai ser criada de novo a CPMF, que eu digo assim, nunca imposto é bom, todo mundo reclama, ninguém quer que o dinheiro saia do seu bolso, certo, né? Mas hoje é o modelo de sociedade que a gente vive, nesse pedaço de terra chamado Brasil, nós temos um modo de se organizar e tem alguém que cuida, né, do interesse geral de todo mundo, que se chama governo, e hoje na liderança do governo tem a presidente Dilma. E para o governo cumprir suas obrigações com a sociedade, ele está precisando também de recurso, e o mecanismo vai ser a CPMF. Ele disse, eu aprovo desde que abra mão de outros recursos. Nesse sentido, eu acho que a CPMF, olha bem o que eu vou dizer, a CPMF é o dinheiro, é o tributo que tu não pode sonegar. Certo. Então, não vou dizer são justos ou injustos os tributos. Esse é o modelo de sociedade. E do modelo que a gente vive, como a gente se administra, como se governa, com esse governo que está aí, que ninguém vai mudar, a CPMF, ela pega principalmente dos ricos. Vamos dizer lá, isso é só uma comparação, porque eu não tenho números assim, não fiz esse levantamento. Mas tu ganha lá um salário e tal, tu paga uma carteira de cigarro, uma cerveja. Agora, o que essas grandes empresas, esses países das grandes empreiteiras, dos grandes bancos, eles não querem porque eles não têm como sonegar. E esse dinheiro entra certinho, direitinho. Então o governo tem força agora para passar. A presidente Dilma já não corre mais o risco de sofrer impeachment, então o país vai continuar sob o comando dela e vai vir esse tributo, e espero que seja bem usado, mas ele assim, é líquido, certo, é garantido. Então o governo vai tomar fôlego e, digamos assim, começa a caminhar no sentido da recuperação, que não é assim tão simples, né? Falando numa linguagem popular. O governo estava bem, estava com o seu veículo no asfalto, o asfalto estava bom, daqui a pouco começou um trecho ruim, ele foi para o acostamento, do acostamento se perdeu, então gastou o dinheiro que tinha, gastou o cheque especial, estourou a conta e o veículo do governo está lá num buraco. O que é que nós temos que fazer? Para tudo, vem cá, vamos pegar um guindaste e tirar. Isso significa o quê? Um atraso grande na velocidade com que a gente estava caminhando. Certo. Vamos pagar um preço, vamos. Períodos de bonança tem fim, períodos de crise tem também começo e fim. Lamentavelmente, para não dizer desgraçadamente, a gente está num período agora de dificuldade. Eu sou do tempo, digamos assim, para os mais jovens que estão chegando e estão acostumados só com as facilidades da moeda chamada real. Bom, quando meu tio foi prefeito, Paulino Bife, eu me lembro assim, não quero errar, mas eu acho que foi no último ano do seu presidente Sarney, a inflação foi 1.700 por ano. Certo. Isso não tem nem termos de comparação, uma realidade muito mais dura. Hoje eu acho que tem tem melhores condições, porque na época não tinha reserva em dólar, hoje o governo anuncia que tem 370 bilhões de dólares. O dólar vai disparar? Não vai, eu tenho dinheiro, tenho dólar, eu te vendo também aí a 4, então ele determina o preço do dólar no mercado, né? Então, O capital especulativo financeiro mundial se aproveita dessa situação do Brasil, Tony? Se aproveita, claro, o capital vai onde rende mais. Né? E tem
Tem um americano, Beto, deixa eu ver, George Soros, né? Ele... Agora eu não estou lembrando de memória, assim. Mas o pessoal, assim, ó, quem tem dinheiro, ele que administra o dinheiro de muita gente. Ele chegou a ser tão forte que ele quebrou a Tailândia. A Tailândia é a mesma coisa assim, ó, tu tá doente, precisa de sangue, né? Certo. Então tem que ter o doador. Aí no sistema de negócio de dinheiro, tu não tem doador. Tu tem o cara assim, ó, eu tô precisando de sangue, tô precisando de dinheiro para sobreviver, e aí eu tenho que pagar mais, né? Certo. Ninguém tá doando, não. Tá te emprestando, emprestar é vender dinheiro, né? A um juro bem alto. Ele era tão poderoso que assim, ó, quebrou a Tailândia. E vai quebrar o Brasil? Não, não vai, porque assim, ó, o Brasil, claro que precisa de dinheiro, mas em termos de reservas internacionais, de dólar, nós temos isso do Banco Central e o Banco Central administra. Mas chegaram governos aí que não tinha nada, que tiveram que fazer não pagar, dar o calote na dívida externa. Então, esta é uma situação diferente, que tu tem melhores condições de enfrentar. De qualquer modo, é uma situação difícil, né, delicada, mas que não se compara em muitos aspectos com outras crises que o Brasil já viveu. E outra coisa, também vejo que o nível de cobrança da população, Beto, é muito maior. Outro dia eu vi na televisão, no jornal, um pessoal numa praia lá de São Paulo, não aceitaram o dono de uma dessas grandes empreiteiras jantar, almoçar lá num restaurante lá na praia. Expulsaram o cidadão de lá, sai corrupto, esse negócio todo, e daí para fora. Então acho que assim, vai melhorando a consciência da população, da participação, do nível de exigência. Eu gostaria de assim dizer, tem que ter mais participação da população. Porque eu estou há 30 e tantos anos na política, e eu vejo muita gente falando, só apontar o que está errado, eu digo engenharia de obra feita. Depois que aconteceu, aí todo mundo vem e diz o que tem que fazer, não sei mais o quê. Ah, bom, isso aí qualquer um, né? Aí fica fácil, né, Tony? Perdão aí para quem é mais exaltado, que fala isso, não sei o que lá. E Beto, eu vou dizer outra coisa. Eu fui vereador, né, na eleição de 82, nunca mais fui. Para entrar na primeira vez, né, até era engraçadinho, era um cara jovem, não sei o quê. Dão como qualidade ser jovem, que eu acho que não é uma grande qualidade. Ser jovem é uma circunstância, a gente é criança, fica velho, né, isso é da natureza. Agora tu tem que ter a pessoa, né, que saiba, né, então que se prepare, que tenha condições de administrar qualquer coisa, inclusive a coisa pública, que é o único lugar que eu não vejo assim, que tu exige uma credencial, não que seja uma regra 100%, que isso não existe. Mas eu vejo que tem muita gente desqualificada, principalmente entra quem tem dinheiro para comprar voto. Verdade. E aí tu diz, o cara compra voto, compra porque tem quem vende, Tem, né? Quem vende também. Então vira uma mercadoria. Aí eu também digo, o voto, né, é a expressão da cidadania. Se a sociedade já sabe que tem diversos candidatos que são corruptores, então que ela pelo menos não seja corrupta, né? Então ela que prove que ela está no outro nível. Que está no outro nível, que a classe política está errada e que ela está certa. Então, na balancinha ali assim, Beto, os dois lados tem que estar em equilíbrio. Cada povo tem um governo que merece, né? E aí de vez em quando alguém me pergunta quem é o candidato. Não é para saber quem é, vamos ver aquele negócio todo lá. É para ir lá... Para saber se... É verdade. Então, o nosso sistema, nesse sentido, somos nós que fazemos. Nós é que somos o responsável. Nós que somos os responsáveis. Gente, nós vamos a um breve intervalo, voltamos já, porque esse bate-papo está legal. Para você entender um pouquinho mais, hoje o Tony é uma pessoa que é possível discutir política sem muitos detalhes. Ou, na verdade, com muitos detalhes, mas sempre com coisas... Sem essa paixão, mas realista. Sem paixão, mas com realismo. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Web Rádio e TV RSU. Oferecimento Eco 7, sinônimo de longevidade. Cerâmica Zacaron Limitada, os melhores tijolos. Sermofu, um projeto social. Contabilidade Costa, serviço contábeis. Ecopere, cooperativa de criadores de peixe e recuperação ambiental de Morro da Fumaça. Eletroluz. A Eletroluz
materiais elétricos, além de uma vasta linha industrial, possui também profissionais capacitados para melhor atendê-los. Na Eletroluz, as promoções continuam em 2016. Toda a linha de iluminação com até 70% de desconto à vista. Vejam nossas ofertas. Lâmpadas de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Eu disse, lâmpada de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Venha para a Eletroluz e aproveite. Ofertas assim é só na Eletroluz. Telefone 48 3434 4567 ou 9901 9092. Eletroluz. Cerâmicas Zacaron Limitada. Fone 3434-3424 ou 9931-4631. Localizada na rua Estrada Geral, com destino a 13 de maio, no bairro Naspolini. Pensou em tijolos para construção? Pensou em Cerâmicas Zacaron. Os melhores tijolos para sua construção você encontra na Cerâmicas Zacaron Limitada. Web Rádio e TV R Sul. Oferecimento Eco 7, sinônimo de longevidade. Cerâmica Zacaron Limitada. Os melhores tijolos. Sermofu, um projeto social. Contabilidade Costa, serviço contábeis. Ecopere, cooperativa de criadores de peixe e recuperação ambiental de Morro da Fumaça. Eletroluz. A Eletroluz, materiais elétricos, além de uma vasta linha industrial, possui também profissionais capacitados para melhor atendê-los. Na Eletroluz, as promoções continuam em 2016. Toda a linha de iluminação com até 70% de desconto à vista. Vejam nossas ofertas. Lâmpadas de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Eu disse, lâmpada de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Venha para a Eletroluz e aproveite. Ofertas assim é só na Eletroluz. Telefone 48 3434 4567 ou 9901 9092. Eletroluz. Cerâmicas Zacaron Limitada. Fone 3434-3424 ou 9931-4631. Localizada na rua Estrada Geral, com destino a 13 de maio, no bairro Naspolini. Pensou em tijolos para construção? Pensou em Cerâmicas Zacaron. Os melhores tijolos para sua construção você encontra na Cerâmicas Zacaron Limitada. Olá, estamos de volta. Quero lembrar você que estamos ao vivo aqui na TV R Sul. Você tem aí o seu produto, quer anunciar? Vem anunciar conosco. Dá uma ligadinha pro telefone, pro 48 3434 3096 e nós queremos você aí, ajudar você a vender mais aí a sua marca, o seu produto, enfim, a sua empresa, tá certo? Entre em contato conosco que certamente nós iremos fazer bons negócios com você. Tony, nós temos o capital estrangeiro, qual a influência dele aqui e o lucro dos bancos, né? Quando se fala em dinheiro, quando se fala em dívida, o Banco Brasileiro, nós temos hoje um problema sério que é o problema político, né? É um problema político. Por exemplo, se o governo paga, por exemplo,
a dívida dos bancos, que o juro é muito alto, ele é criticado porque não pagou. Mas se ele não paga e investe na saúde, ele é criticado porque é caloteiro. Como é que funciona isso, Tony? Como é que se sai dessa sinuca? Beto, é uma visão minha, mas eu acho que assim que vai encontrar... Eu me refiro à imprensa, né? A imprensa brasileira... um dos atores da sociedade, importante, né? Uhum. Que se dá muito valor à opinião pública, né? Certo. E o meio de comunicação é importante para te também fazer com que a sociedade pense de algum modo, e esse modo tem que ser do interesse de quem tem maior poder na sociedade, que vai preservar os seus interesses. Então, se tu dá uma passadinha rápida na história, o homem aí, um animal que estava sobrevivendo na natureza e pela sua capacidade cerebral desenvolveu as habilidades que dominou de tal modo todos os outros animais da Terra, os recursos, né? Ele não tem o domínio completo, né? Às vezes dá essas enchentes, essas coisas aí da natureza que causam um estrago danado do nosso ponto de vista, né? Do nosso interesse. Agora, o que o homem fez na face da Terra, a gente diz assim, ó, tá de tal modo alterando essas condições que a própria sobrevivência hoje está sob ameaça. Tá. Muito bem. Quem é o ser humano aí que não tem que lutar pela vida? Certo. Né? Tá. Nasce, entra nesse contexto aí. E aí começa a ficar maior, tem que trabalhar, vai ter que depender de alguém. E hoje, se tu pegar assim, pessoal, é fácil, entra aí nessas internet aí, eu brinco lá, o meu pequenininho sabe mais do que eu, assim, mas esses aparelhos cheios de botão, o que tem de informação, vai isso aí, ontem, vou falar de memória, mas assim, as 46 pessoas mais ricas do mundo têm mais poder financeiro e econômico do que 3 bilhões e meio. A gente, sim, 46 dá pra gente imaginar, 46 pessoas. Agora, 3 bilhões e meio é a metade da população da Terra. Caberia as pessoas que dominam o mundo, que têm um poder que dominam o mundo financeiramente, e caberia dentro dessa pequena sala aqui. Caberia, não vou dizer que até que sobraria espaço. Então, tu vê o poder dessas pessoas. Então, elas detêm banco, detêm grandes empresas, grandes meios de comunicação, e elas vão trabalhar para o seu interesse. E com esse poder que eles têm na mão, não vão olhar muito para os interesses das outras pessoas, porque o ser humano já tem assim um nível de confiança, desenvolveu os conceitos de ética, de respeito, de religião, de poder de Deus, essa coisa toda. Mas aqui, como é que a gente diz também? Primeiro meu, depois, né? Tá, então aqui é uma luta. Aí nessa luta, Beto, quem tem poder, quer mais poder, não adianta. É insaciável isso. Então, vamos dizer assim, de um lado, é uma virtude do ser humano de amealhar, de juntar as coisas pela garantia da sua sobrevivência, mas, por outro lado, ela faz isso prejudicando o outro. E chega, então, assim, vai fazer aí o levantamento de quem está passando fome. Certo. Assim, tu chega aqui, Morro da Fumaça, quem são os mais ricos? Tu sabe dar o nome das pessoas que têm, né, são bem-sucedidas, têm propriedades, têm empresas, têm dinheiro, têm casa, veículo. Agora me dá a lista dos 50 mais pobres. Até na nossa cultura, ser pobre assim, não é... Tu não gosta de dizer, né? Às vezes só pobre para dizer assim, não, sou pobre, tem assim, aquele negócio de decente. Não. Quem tem poder explora, e quem não tem poder é vítima. A sociedade ainda não encontrou um equilíbrio, um respeito. O ser humano aí é mais animal, é primitivo, é predador, é selvagem. Explora toda a natureza, e aí nesse sentido ele vai tão longe que os cientistas estão alertando esse negócio de aquecimento, de explorar os recursos e não sei o que lá. Pessoal, para aí, porque tem que fazer essa conferência, fizeram no Rio, agora fizeram em Paris. Vamos parar de fazer essas coisas, porque senão, tu tem uma conta no banco, mas uma fila de zero, que tu é muito rico, e... Roberto, aqui não vou longe então. Aqui em Morro da Fumaça. Meu Deus do céu.
Assalta aqui, assalta uma loja, assalta um mercado, assalta uma residência. É uma molecada. É verdade. Tá, então assim, aí eu digo assim, nós como sociedade, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Eu tenho um pequeno... Que ainda há pouquinho estava no nosso colo, né? É assim, ó, eu tenho um pequeno... Eu não aceito, eu discuto com qualquer um. Tu pega uma criança, a gente embala no colo, aquilo ali assim é uma maravilha, né? Eu digo que é uma maravilha da natureza, é uma maravilha de Deus, é uma maravilha da gente. Como é que aos 14 anos está roubando? Certo. Eu duvido que quando ela é criança ela saiba o que é uma arma. Ou também sabe uma coisa boa. Nós é que ensinamos. Aí a sociedade como um todo, não individualmente, mas a sociedade como um todo tem que ir no espelho, o conjunto da sociedade, e ver assim, ó, ver no espelho, para se enxergar. Essa coisa, essa podridão reflete no ser humano. É uma, bem na câmera assim, é uma vergonha o que nós estamos fazendo com a nossa juventude. Porque sempre assim, a solução é prende, mata, prende, mata, prende, mata. Não precisa ter tanto filho. Em vez de 10, tenha 2. E quem tem bastante, não precisa tanto. Temos que encontrar algum mecanismo, e a sociedade não discute isso. Como é que nós vamos fazer com que as crianças que estão vindo aqui não se tornem marginais? Que elas, assim, de um modo geral. Aí como eu estudo direito, aí o Beto me apresenta lá a análise, aquele negócio todo. Eu gosto da vida, não é só aqueles títulos de faculdade que tem aí esse negócio todo, não. Assim, tem gente com muita sabedoria que percebe as coisas melhor do que gente que tem 4, 5 canudos aqui na parede, tá? Para exibir isso aqui a gente dá valor. Mas assim, aquele negócio que tem valor, que é de propriedade, a gente dá muito mais valor do que assim, de respeito, de valores humanos, de gente. O que tem mais importante na Terra, tudo é importante, mas o mais importante somos nós. E se nós tivermos uma participação nesse planeta melhor, vai ficar melhor para quem vive aqui, para toda a natureza, e nós vamos ser mais felizes. Agora, eu estou morando num apartamento que dá uma certa segurança, mas a gente sai já com medo, Beto. Isso aqui está acontecendo na Fumaça. E quando eu fui criado quando eu era moleque, criança, aí andando para lá e para cá, brincando de bola, não existia isso. E não demorou tanto tempo para a gente se preocupar. E aí eu digo assim, vivo hoje para mim, mas vivo para mim fazer alguma coisa para o meu pequeno e para os outros que estão chegando. O mundo que eu recebi, ajudei a construir e vou passar. Olha, gente, se a gente fizer um balanço, é uma vergonha, né, nesse aspecto, né? É um aspecto, né? Como é que pode a meninada aqui, vou dizer assim, quem não sabe, os mais jovens não conviram. Cresci lá na roça, quando um vizinho ficava doente, aí ia para o hospital, os outros se reuniram, iam lá, a carpia de cepata do cara, a roça de mandioca. Hoje, ninguém está aí, né? Perdemos muito em solidariedade. Aí falando em solidariedade, eu quero exibir aqui esse cartazinho, porque ontem o EMOSC esteve aqui em Morro da Fumaça e fez a coleta de sangue para o banco de sangue ali em Criciúma. Então, aproveitar e te agradecer, Beto, vocês que têm esse veículo de comunicação, ajudaram na divulgação, e cumprimentar lá a cooperativa Sermofu, que teve a iniciativa de convidar o EMOSC, e aí a coleta foi ali na escola, na escola Zuleima, né? Então a Secretaria de Saúde, o pessoal que trabalhou, a Secretaria de Educação que cedeu o espaço, mas ali o setor de RH, a Ana Cláudia, a Fran, que encaminharam e divulgaram, e vocês ajudaram, e eles tinham uma meta, né? 100 senhas, quer dizer, 100 pessoas doar. Foi muito bem divulgado, o apelo foi entendido e o pessoal compareceu. As 100 senhas foram todas distribuídas, houve então uma doação de sangue bastante significativa, e eu conversei com o pessoal ali, perguntei o que eles acharam. Eu acho que eles disseram que a que mais teve receptividade nos últimos tempos aqui foi Morro da Fumaça. Saíram contentes, satisfeitos, e eu disse, não, quem está satisfeito somos nós. Eu estava lá, faltava 15, meio-dia, tinha pessoas chegando que queriam, dando nome ainda, então... Eu fui a Florianópolis, cheguei à tarde, sobrou gente daí.
Sobrou gente, de verdade. Sobrou Tinha gente. mais. O número de pessoas compareceram foi maior do que a demanda para colher o sangue. Então eu digo assim, ó, quando se faz pesquisa de opinião pública, qual é a instituição que sempre tem mais credibilidade? Chama-se bombeiro. Certo. Por justiça, né? Eu concordo, o bombeiro faz um trabalho fantástico, né? Porque no visual, quando a gente vê algum sinistro está pegando fogo, eles vão lá, salvam uma vida, e isso dá um impacto muito grande para nós. Então, chama atenção. Agora, esse é um trabalho silencioso, de coleta, de armazenamento, de ministrar o sangue para quem está doente. Então, isso, se a gente vê lá aquele aparelho, um coletando, o outro doando sangue lá, a transfusão, ele não tem esse impacto visual, por isso não tem essa repercussão. Mas eu digo, por justiça, vamos reconhecer aqui que está no mesmo nível, né? Que está no mesmo nível. Então eu digo assim, aí quem foi doar sangue, né? As pessoas que foram voluntárias, então o meu reconhecimento, né? O meu carinho, o meu cumprimento, o meu respeito. Aí que eu digo assim, ó, esses valores que não aparecem muito nos meios de comunicação, porque tu tem que andar com uma roupa de grife, tu tem que dizer que está feliz, tu só pode aparecer se tu botar uma fotinha agora que tu está de férias não sei aonde, não sei mais o quê. Aí ocupa o lugar disso aqui, ó, que eu acho que nesse sentido é a nobreza do ser humano que tem que ser resgatada e que essa sociedade está perdendo. Né? Então vamos lá, gente, olha, muito obrigado para quem foi lá doar o sangue, vamos estimular mais, são vidas e assim, ó, vamos cuidar da nossa criançada, da nossa juventude. E esse negócio aí do meu tempo não tinha, apareceu agora essa porcaria de droga aí que destrói a juventude, destrói a família, ela gera o crime. Tem que dar um basta. Será que o ser humano não tem a capacidade, se ele tem essa capacidade tão grande, quase que ilimitada, não sabe enfrentar isso, Beto? Então, nesse sentido, o meu apelo. E aí, voltando ali, depois vamos falar também das eleições, que é outra coisa que nós temos que saber entender melhor para ter bons resultados. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já, e nós vamos falar sobre as eleições aqui municipais. Afinal de contas, todos os municípios estão respirando, já respiram as eleições. Então, a cada 2 anos, a cada 4 anos tem eleição para prefeito e também para governador. Agora em outubro as eleições são para executivo e legislativo de cada cidade pelo Brasil afora. Uma pergunta para você responder depois, Tony. A voz do povo é a voz de Deus? Nós voltamos já. Web Rádio e TV RSU. Oferecimento Eco 7, sinônimo de longevidade. Cerâmica Zacaron Limitada, os melhores tijolos. Sermofu, um projeto social. Contabilidade Costa, serviço contábeis. Ecopere, cooperativa de criadores de peixe e recuperação ambiental de Morro da Fumaça. Eletroluz. A Eletroluz, materiais elétricos, além de uma vasta linha industrial, possui também profissionais capacitados para melhor atendê-los. Na Eletroluz, as promoções continuam em 2016. Toda a linha de iluminação com até 70% de desconto à vista. Vejam nossas ofertas: lâmpadas de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Eu disse, lâmpada de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Venha para a Eletroluz e aproveite. Ofertas assim é só na Eletroluz. Telefone 48 3434 4567 ou 9901 9092. Eletroluz.
Cerâmicas Zacaron Limitada. Fone 3434-3424 ou 9931-4631. Localizada na rua Estrada Geral, com destino a 13 de maio, no bairro Naspolini. Pensou em tijolos para construção? Pensou em Cerâmicas Zacaron. Os melhores tijolos para sua construção você encontra na Cerâmicas Zacaron Limitada. Web Rádio e TV RSU. Oferecimento Eco 7, sinônimo de longevidade. Cerâmicas Zacaron Limitada. Os melhores tijolos. Sermofu, um projeto social. Contabilidade Costa, serviço contábeis. Ecopere, cooperativa de criadores de peixe e recuperação ambiental de Morro da Fumaça. Eletroluz. A Eletroluz, materiais elétricos, além de uma vasta linha industrial, possui também profissionais capacitados para melhor atendê-los. Na Eletroluz, as promoções continuam em 2016. Toda a linha de iluminação com até 70% de desconto à vista. Vejam nossas ofertas. Lâmpadas de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Eu disse, lâmpada de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Venha para a Eletroluz e aproveite. Ofertas assim é só na Eletroluz. Telefone 48 3434 4567 ou 9901 9092. Eletroluz. Cerâmicas Zacaron Limitada. Fone 3434-3424 ou 9931-4631. Localizada na rua Estrada Geral, com destino a 13 de maio, no bairro Naspolini. Pensou em tijolos para construção? Pensou em Cerâmicas Zacaron. Os melhores tijolos para sua construção você encontra na Cerâmicas Zacaron Limitada. Você está acompanhando ao vivo aqui na TV RSU a nossa conversa hoje. Só lembrando a você que eu sou Beto Madeira, para você que está sintonizando agora. O nosso convidado é Antônio Carlos Peregrini, que é analista político e tem uma diversidade de assuntos aqui para debater conosco. Vamos trazer mais vezes o Tony aqui, porque é um bate-papo sempre muito interessante. Tony, a voz do povo é a voz de Deus? Dizem, né, Beto? Dizem, né? Dizem, né? Eu acho que querem incutir essa verdade na mente da população, que eu acho que isso não corresponde à realidade. Correto. Eu assim, acho que se usa de todo tipo de expediente para te manipular e consolidar. Quem passa um pouquinho acima da média já quer dominar o outro. E usa de todos os artifícios, de todas as circunstâncias, de todos os meios para fazer. Aí isso para mim assim, na hora da voz do povo, aí assim, é a voz de Deus. Aí vamos ver, o cara acha, eu sou a pessoa digna, justa, decente, então o que eu estou fazendo está certo. Aí não, mas é verdade, então assim, continua aí, aceita isso, aquilo, trabalha. Pois é, eu tenho dificuldade, eu vou no hospital, tem uma fila, eu quero tirar um documento aqui, eu tenho que aceitar aquele negócio lá. Pois é, então assim, aquele negócio de ser bonzinho, Deus é bom, aquele negócio todo. Tu és a imagem de Deus. Continua assim, aceita tudo. Porque Deus nunca faz mal para ninguém, não é? Então, tu tá ali sendo injustiçado. Cara, te conforma, né? Verdade. Que isso, gente? Isso aí é uma falácia. Isso aí pessoal, isso é uma bobagem, né, gente?
Não quer dizer que tu não sendo assim, tu vai ser o diabo. Seja gente. Deixa de ser idiota, tá? Deixa de ser idiota. Verdade. Vamos fazer o seguinte, respeita os direitos, mas exige o teu. Né? Porque não tem ninguém melhor do que ninguém, mas também não tem ninguém pior do que ninguém. Aí os mais ladinos vivem em cima dos bobos, né, Beto? Verdade. Não, acredite em coisas que sejam razoáveis, decentes. A verdade do outro pode ser, não pode ser a tua. Agora, o que eu vejo assim, a verdade de muito pouco passa para todo mundo. Então vamos lá assim, pega os meios de comunicação. Isso aqui é um instrumento, né? Nós estamos fazendo um debate, estou colocando a minha opinião, pode discordar, mas assim, a minha opinião, minha verdade. Nós vamos ter uma repercussão. Antes era bem localizada aqui, porque as ondas eram para captar aqui nos aparelhinhos em torno do Morro da Fumaça. Agora, com esse instrumento maravilhoso da internet, vai para o mundo inteiro. Mas nós não vamos aqui competir com o Globo, com esses negócios todos ali assim, tá? Que nem a nossa intenção, né, Tony? A gente sabe que não, né? Mas tudo o que foi pequenininho, um dia pode ser grande, né? Pode. E o teu sonho é tamanho daquilo que tu acredita, né? Então verdade. Vamos sonhar mais. Tá. Estava conversando aqui no intervalo com o Beto, por exemplo, assim. Então vamos lá, gente. Os grandes meios de comunicação precisam de grandes patrocinadores. Certo. Não é o Renato Zacarão que vai patrocinar a Globo. Então tem que patrocinar aqui. Muito bem. Como o patrocinador aqui é menor, ainda o veículo é menor. Agora, quanto é que custa uma cota de patrocinador das Olimpíadas? Tá? Quantos milhões, vários, dezenas de milhões de reais, vai lá um grande patrocinador. Vamos dizer que é um banco. Tá. O banco continua, para ele, crise para nós, bom para eles, que os juros aumentam. E quando o banco empresta, o banco não corre risco de chuva, não corre o risco de alguém ficar doente e não ir trabalhar. Não tem. Eles têm risco, mas assim, muito menor do que as outras atividades. Aí esse banco é patrocinador e daqui a pouco eles vão lá dizer assim, nós temos um plano aí de previdência, sua aposentadoria privada. Na verdade é uma poupança, deixar de pagar, né, tu não vai se aposentar nunca. Ao contrário do governo, que tem o sistema de aposentadoria ali assim, se tu é uma pessoa que tem necessidade, não vamos dizer que é o melhor, que o país ainda não chegou nesse nível, mas tu tem assistência aqui, outra ali, que banco nenhum faz. Aí fica dizendo que a Previdência está quebrada, está falida, para ti ir para lá, para deles. Então vamos dizer assim, li outro dia na coluna do Dalfarra, e a gente não tem essas informações disponíveis com toda facilidade, mas 2014, então há um ano atrás, o governo pagou em torno de 500 bilhões de reais de juros para os bancos. Olha bem, gente, 2014. E quanto é que fechou a receita de 2015? O governo federal arrecadou 2 bilhões. Quer dizer, entra R$ 4,50, quer dizer, 25%. Tá. 2015 ainda não fechou. Mas eu estava vendo outro dia o orçamento da saúde para mais de 200 milhões de brasileiros são 19 bilhões. Quer dizer, banco levou em 14, quase 500 bilhões, e nós, pobres mortais, nós, então, se a voz do povo é a voz de Deus, Deus está recebendo só 118 para cuidar da sua saúde. Está muito desbalançado isso aí, né, Antônio? Então, assim, o que é mais importante? É pagar juro, tá? E tu morre na fila do hospital. E quanto é que foi a educação? Não foi mais do que isso, não. Então, assim, esse país precisa, assim, esse país que somos nós, temos que ser um pouquinho, sei lá, Deus, ou pelo menos um pouquinho mais de racional, de inteligente. Por que nós vamos trabalhar para o governo arrecadar 2 trilhões e pagar 500 bilhões para o banco? Por que nós vamos trabalhar para contribuir com 2 trilhões tributos, que é da nossa atividade, e ficar só com 118 para cuidar da nossa saúde, que é a nossa vida, que é a coisa mais importante que a gente tem. Tem coisa mais importante do que a vida? Não tem. E depois da vida, a saúde? Tá, então tu gasta 500 no juro e 118. Isso com 2 anos de diferença, tá? Então, assim, escala de importância, de valores. Então nós somos o capitalismo, tá? Então é o capital.
Então vale o capital, não vale o social, não vale o ser humano. Eu não estou valendo nada. Aquele negócio de dinheiro lá é mais importante. Ó, gente, tenha santa paciência, né? Tá. Aí toda a sociedade fica assim, se o cara tem dinheiro, é o cara, né? Ele manda, eu digo, faz a lista dos 10 mais ricos aqui, tu já ali sim, faz dos 10 mais pobres, não cabe, né? Não cabe, é verdade. Igual aquela pobreza tem bastante. Então nós precisamos de assim, ó, esses valores que a gente tem, que a gente recebe de pequeno, a sociedade tem que resgatar, tem que puxar mais, nós temos que mudar. E daí assim, ó, onde é que está a participação da nossa população? Tem uma meia dúzia que vai lá na Câmara, parabéns. Mas o resto nem acompanha. Aí depois fica sabendo das coisas por outros. E fica quando dá um escândalo. Então esse ano, nós vamos mudar. Gente, tem que mudar, mas assim, ó, mais do que mudar, não é só mudar que fica tudo bom. A gente tem que participar. A coisa pública é de todo mundo. E eu vejo pouca participação. Só vou dizer uma coisa assim, ó. Eu participo de partido, né? Fazemos política, tem já mais, acho que já deve ter mais de 10 aqui, já tem mais partido do que precisa aqui assim. Aí o povo escolhe o prefeito, escolhe os vereadores. Na verdade é o seguinte, o nosso pessoal aqui escolhe um candidato para o pessoal votar. Então na eleição passada eu tinha 2, de 16 mil habitantes, tu dá a opção de 2. E aí quem são esses 2? Normalmente é quem tem mais dinheiro, né, Beto? Quem tem mais dinheiro, verdade. E a grande pergunta que as pessoas fazem é assim, quem é o candidato, quem é? Ninguém está pensando, por enquanto, em proposta o que fazer. Como é que nós vamos tocar mais 4 anos? Quem é o cara para já ir na casa do cara e começar a pedir? Aí a banda podre, gente, continua mandando no lado bom. Aí nós vamos reclamar depois do resultado? Responsáveis somos todos nós, pela situação que a gente vive. E outra coisa, nós, não tem outro, não tem vizinho. Eu, o Beto, e quem está me vendo, e quem acredita e quem não acredita, porque até agora ninguém me convenceu de que existe uma maneira melhor, vamos participar, mas outra coisa, vamos se qualificar, vamos estudar, manda os filhos estudar, vamos. É mais difícil, assim, conseguir as coisas é mais difícil, é mais penoso, mas só que aquele modo ali, assim, que eu já vi uma meninada, meus amigos, e aí fora, e droga, não sei o que lá, onde é que estão? Não estão mais aí, Beto. Já morreram. Verdade. Só que eu digo assim, é muito mais prazeroso depois que tu tem uma dificuldade e tu conseguiu assim, aquele senso de justiça, do dever cumprido, é um prazer assim muito grande que vale mais do que muito dinheiro. Então tu vê o teu filho crescendo sadio, sendo uma pessoa decente, estando na sociedade, uma qualidade de vida, do que nós estar arrebentando com tudo isso aí para ter dinheiro e querer se mostrar, e a vaidade, não sei o quê, que são os valores da sociedade de consumo, que estão dando uma surra naquela sociedade que a gente vê que é ideal, que é decente, que é cristã, que está na moral, assim. E isso depende de quem? De nós. Ninguém vai fazer por nós. Se a gente não fizer e só dizer, não, porque são tudo uma cambada de ladrão, de sem vergonha, vai continuar assim. E na história o bobo vai ser quem tem esse pensamento. Verdade. E Deus, gente, não pensa assim. Então, essa voz aqui tem que usar um pouco mais de raciocínio, de inteligência. E tem, hein? E tem. Não fica se defendendo, não. Assuma. Vai lá. Corra atrás, transforma esse país, porque se tu não transformar, os outros vão se transformar para eles. E o teu papel vai ser lá. E começando... Dane-se. E começando já pela outubro de eleição municipal, né? Claro. Vamos começar já a analisar bem agora porque o ano passado foi uma loucura o dinheiro que rolou na cidade, não só aqui, mas pelo Brasil afora, né, Tony? Para poder garantir uma eleição, né? Claro. Tanto que, digamos assim, não é que tomaram vergonha na cara. E tá certo, é resultado também da pressão da participação popular. Não fizeram uma reforma como era para fazer. Eu digo assim, tem que fazer uma reforma partidária, eleitoral e política. Até porque o sistema presidencialista só dá certo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não são tipo nós, uma república federativa, são estados que se uniram. Então o presidente lá não tem o poder que tem o presidente aqui. Agora sim, eu naquele plebiscito votei pelo parlamentarismo. Certo. Que resolve com mais facilidade quando dá essas crises, né? Então aqui, quem ganha, porque tem uma porção de partido e deputados e senadores de vários partidos, tu ganha lá, tu representa no máximo 30%. Aí tu tem que acertar com os outros. Aí o acerto não é para eles te apoiar porque tu tem um bom programa de governo. É que tu tem que distribuir cargos, distribuir benefícios. E isso é a ferrugem da base que sustenta a nossa sociedade no setor público. Então é difícil de acertar, porque não adianta, tu começa, às vezes vai indo bem, depois entra uma crise. Porque as pessoas não estão ali para apoiar, estão para usufruir. E enquanto que no outro sistema, que é o parlamentarismo, que se tu pegar
No norte da Europa, os países nórdicos, então a dificuldade, que a população brasileira ainda não chegou nesse nível, mas vai lá ver como é que é. São todos parlamentaristas, outros até são monarquia parlamentarista, mas esse tipo de crise tu resolve com mais facilidade. E lá a qualidade de vida já está muito melhor do que a nossa, a justiça social. E outra coisa, que o Brasil se reclama que paga muito imposto, lá se paga mais. O problema não é problema, é que o caso lá, assim, ó, tu paga mais imposto, mas a sociedade lá, ela tem de retorno todos os benefícios. Então a saúde funciona, a educação funciona, a segurança funciona, o transporte funciona. Só que tem uma coisa, Beto, eles também apanharam, e nós somos um país jovem nesse sentido, isso é verdade. Mas nós vamos aprender com os bons exemplos. Como eles já fizeram antes, vamos copiar as coisas boas e vamos adaptar à nossa realidade. Então nós temos potencial, temos capacidade aqui de fazer isso. Eu não sei por quê. Está demorando demais já para o meu gosto. Agora, digamos assim, um país do nosso tamanho, que fala a mesma língua, que não tem problema com briga de religião. Religião, quando fala assim, não é lá no Oriente Médio onde que Jesus apareceu? Lá que nasceu o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu vou dizer, conheci, fiz amizade com um palestino ali em Tubarão, Ali Daoud, Hassan Hussein. Aí brincava com ele, olha, vocês são tudo louco, vocês se explodem, vocês se matam. Para nós, Deus é uma coisa boa, é uma bondade. E eles não, eles achavam que ia matar o outro lá, o cara que matava pela jihad, que é a guerra santa deles, o cara ia para o céu, estava garantido, não sei o quê. Se vocês são malucos, não, e eles acham que nós é que somos malucos. Então eu digo assim, gente, mais consciência. Então nós não temos esses tipos de problemas. Nesse país não tem um deserto onde não se possa plantar. Tem floresta aí para o ar para a gente vir. Nós só temos aqui, assim, estudar mais para explorar melhor os recursos, o potencial desse país imenso, que a gente diz que é rico. Daí, é rico, mas a população não sabe transformar essa riqueza em benefício dela. E quem está controlando o país aí, para eles está bom. E os tolos somos nós que temos que passar a vida inteira trabalhando. E eu me lembro de gente do bairro Naspolini aqui, era queimador aqui que ia lá, Beto, não sei se tu vai me ajudar nisso. Era lá de Maruí. Ficava a vida inteira, o grande sonho, né? Era sair lá de Maruí, que era pescador. Vinha aqui virar queimador, que era o topo do trabalho na olaria. E depois vai para aposentar, aí tinha que ir lá arrumar um remedinho, outro negócio. Não. Pela riqueza que diz que esse país tem condições de fazer com que a sua população tenha mais qualidade de vida. Então começa assim, começa por compreender essa realidade. Essa realidade é favorável, esse tipo de problema que os outros países enfrentaram e enfrentam, nós não enfrentamos. Falta o que assim, um pouco mais de respeito de quem manda, e falta bastante assim, conhecimento de quem não vai para a escola. Todos os países que são desenvolvidos investiram em educação, fizeram reforma agrária, qualificaram a população, aí, por decorrência, a economia, essas coisas vão para o lugar, o respeito vai para o lugar. Vim agora de manhã da praia, duas arrepiadas. O cara, faixa contínua, curva, mas não tive dúvida, veio com uma Toyota e passou assim. Se tivesse um carro no outro sentido, mas ia dar um desastre. Eu fiquei olhando assim, mas é um animal que está dirigindo. Também vejo assim, um negócio de moto. Passam. Outro dia eu estava vendo também coisa de internet. O cara cortou a frente de um carro, foi para outra pista, e já veio outra moto, bateu naquela ali, assim. Gente, peraí, esse mundo não é assim. Também não vamos fazer um mundo de maluco, todo mundo correndo, aquele negócio todo. Mas mais tranquilidade, mais paz. E a gente está aqui para viver. Eu digo assim, não adianta também ter grande fortuna, grandes volumes em dinheiro. E assim, a nossa média o que é isso? Nós vamos chegar aos 80 e depois vamos fazer o quê? Vamos torcer, né? Vamos torcer para os 80 e depois tudo que tu fez de material fica aqui. É verdade. Então, assim, não precisa ter 1 milhão na conta, tenha 100, mas que tu transforme esse 100 em 1 milhão de felicidade, que é a coisa mais razoável da vida humana. E para ajudar outras pessoas, né? Aí, Beto, esse analista, assim, gente, vamos ver como é que é a vida aqui, E se tem, assim, uns que acreditam de um jeito, de outro, de uma religião, de um modo, os orientais, já conversei com outras pessoas que têm outro tipo de crença, mas todo mundo tem, assim, uma ideia de que existe, além do material aqui, tem esse sobrenatural, essa coisa assim, Então o ser humano, além de ter isso aqui,
né? O corpo aqui assim, tem o cérebro que pensa, que raciocina, assim, ó. E a felicidade não é só ter as coisas. A felicidade tem esses outros componentes que dentro do nosso sistema hoje não está sendo valorizado e está infelicitando. Aí tu sai desse sistema para compensar lá. Então tu vai pegar a droga. Aí tu tem aqueles momentos de felicidade e daqui a pouquinho tu está lá no Pedro Bortolato. Isso tem prejudicado demais de nós. Então vamos fazer o seguinte, um pouquinho mais de inteligência e bom senso para utilizar esses recursos todos e a gente viver bem e conviver bem e ser feliz. E depois quando a gente morrer, tá bom, mas assim, ó, pelo menos na nossa passagem aqui, usa um pouco desse recurso que é o cérebro e seja feliz. Para com essas porcarias aí. Parar com um monte de coisa aí que não vale a pena. Olha, gente, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Estamos aqui ao vivo, o nosso convidado é Antônio Carlos Pellegrini. Tony, para nós encerrar, muito obrigado. E aquilo que eu não perguntei, você gostaria de deixar no ar? Roberto, falamos de tudo, né? Vamos falar aquele negócio todo. Mas a vida é assim, a vida é um complexo. Depois eu quero que tu me desafie vir aqui assim, ó. Vamos tratar da questão da eleição municipal. O próximo encontro será... Pode ser assim, ó. Eu falo de tudo e vai de um para o outro lá. Tudo bem, gente, mas a vida é assim. Agora, se quiser, e tem que querer, porque assim, ó, vai ser em outubro. Se a gente não tratar, deixa em cima da hora a correria. Mas nós vamos escolher uma pessoa para administrar o nosso município. Então, ninguém pode fugir dessa responsabilidade, porque se tu não fizer a tua parte, o outro faz lá mesmo, que desavisado faz, e alguém vai ter a canetinha de prefeito com um poder muito grande. Eu digo, é um carro que está na estrada. Se tu não dirigir bem, ele vai para o acostamento. Agora, se tu bobear, ele vai lá para o precipício. Aí é muito caro. Então, assim, tu não está dirigindo, mas está de carona. Aí, se tu não botar um bom motorista, Beto, tu tá lá no brejo. Claro. E não é só prefeito, não, vereador também, né? Tem que fazer essa análise, mas nós vamos conversar, Tony. Já vamos em seguidinha, já vamos marcar a próxima vinda do Tony aqui para nós falar sobre isso. Gente, vamos ficando por aqui. Tony, muito obrigado por ter vindo, Tony. O prazer é meu, muito obrigado e também agradecer a paciência de quem viu a gente. Discorde, mas discorde com argumento para nós evoluir, porque eu não sou dono da verdade e gostaria de que pessoas mais participassem, porque eu sei que tem esse potencial e ficaria muito grato se isso acontecesse. Muito bem, então vamos deixar você hoje aí com um pensamento. Na próxima vinda do Tony iremos conversar especificamente sobre as eleições municipais, como é que funciona essa engrenagem toda aí, que vai ser show de bola, nota 10. Vou ficando por aqui, grande abraço, até lá.